Fala pessoal, eu quero dizer da honra que é nós estarmos aqui no Creative Talks e eu acredito que estamos sempre produzindo conteúdo de relevância para alcançar a nossa audiência e nós compreendemos que podemos fazer o simples com excelência. E a excelência está na produção do conteúdo, mas ao mesmo tempo na infraestrutura. Você está vendo que nós trabalhamos com equipamentos de alta performance, são profissionais com qualidade de audiovisual cinematográfica. Então, eu estou utilizando aqui um Shure, eu estou utilizando uma Canon, o tripé Milibu, estou utilizando, obviamente, aqui Amaran, mas ao mesmo tempo Apturi, que é o iPhone da iluminação, aquilo que há de maior sofisticação na indústria do audiovisual. E somos gratos, obviamente, pelos nossos parceiros, e o nosso grande parceiro hoje é a MCI. A MCI tem patrocinado o nosso trabalho, investido, uma empresa parceira, e ela também pode ser a sua empresa parceira na produção de todo o seu audiovisual, de toda a técnica, sendo você empreendedor, empresário, pequeno, médio, grande. A MCI, ela acredita na força do pequeno, no brilho da simplicidade que produz um trabalho de genialidade. E hoje, obviamente, nós estamos recebendo um profissional, estamos recebendo o Ivano Paulo. O Ivano é o nosso convidado especial hoje, ex-lutador profissional de jiu-jitsu, pessoal, viajou o Brasil e o mundo, renomado personal trainer, empreendedor. Vamos explorar a jornada dele e vamos discutir como ele transformou, sim, sua paixão em uma carreira de sucesso. Ivano, é um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo, uma honra. Está tudo bem? De boa? Tudo ótimo, obrigado, Davi. Cara, sempre é bom estar contigo e falar da minha vida, falar da minha profissão é uma coisa, vai ser uma coisa incrível, né? É muito, muito bom compartilhar isso com você e com todo mundo. E eu tenho que dizer que será assim incrível para nós, né? Nós temos muito que aprender. Eu tenho que dizer para você que a nossa audiência hoje, ela envolve empresários, empreendedores, profissionais liberais, então profissionais dos mais diferentes ramos que querem ouvir boas histórias ligadas à superação, empreendedorismo, mudança de carreira, trajetória profissional, e no seu caso especificamente vai apaixonar muita gente, né? Porque você vai falar sobre também superação, vida, saúde. Então vai ser um tempo muito interessante. Ivano, nesse primeiro bloco a gente vai dialogar sobre a sua história de vida, tá? Tá. E eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória no jiu-jitsu, como tudo começou, quais foram os momentos mais marcantes de sua carreira como lutador. Davi, eu comecei a treinar jiu-jitsu em 95. Né? Hoje eu tenho quase 19 anos de faixa preta de jiu-jitsu. Então faz muito tempo isso, que a gente começou, foi desde os primórdios mesmo, e por incrível que pareça, eu comecei a treinar jiu-jitsu por bullying. Eu meio que sofri bullying na minha adolescência. Eu tenho que te dizer um por negócio conta, pra e se ti. tu souber por que foi que eu senti bullying. Cara, eu vou dizer um negócio pra ti. Existem pessoas inadvertidas e desavisadas, porque, perdoe-me, eu não quero fazer bullying com você, mas o cara fazer bullying com um guarda-roupa desse aqui, fazer... Pessoal, desculpa o termo, você sabe que eu procuro ser um lorde sempre, né? Mas você fazer bullying com um guerreiro que está aqui, isso aqui é praticamente um comando em ação. Então, mas como é que foi isso? Só que na época eu tinha 15 anos de idade, né? Aí, 14 para 15 anos de idade, e eu gostava de jogar futebol, e eu era magro, porque parecia, era bem magro. Aí o pessoal riu de mim e tal, e aquilo ficou na minha cabeça. Não consegui mais jogar futebol direito por causa disso. Tinha aquela história dos times, um com camisa, outro sem camisa, quando a gente era mais novo, né? Então eu fui jogar no time, e o meu time tinha que tirar a camisa, e quando eu tirei a camisa o pessoal riu de mim, e aquela coisa ficou na minha cabeça e tudo. E quando eu tive a oportunidade de fazer jiu-jitsu, né, logo eu entrei, porque o jiu-jitsu era um esporte, até na época, para mim, muito, muito caro. O jiu-jitsu é um esporte que hoje em dia até hoje não é muito barato. A mensalidade de uma academia de jiu-jitsu chega a ser 200, 300 reais, e um kimono também é muito caro. Sim. Então, meus pais sempre optaram pelo estudo, né? Então, eu chegava pro meu pai para dizer que queria fazer jiu-jitsu, ele tava maluco, vai perder tempo com isso.
Então aí eu fui, aí eu ganhei o kimono emprestado de um amigo, aí o rapaz que foi meu professor, o Davi, disse para que eu fosse treinar, em troca da mensalidade, eu ajudaria ele. Ele me propôs duas coisas. Eu ajudaria ele com a limpeza do tatame e ele queria que eu lesse um livro. Então, todo mês eu tinha que ler um livro. O livro não importava qual era. Podia ser um livro de autoajuda ou qualquer revista de jiu-jitsu. Eu tinha que saber do conteúdo que estava naquele livro. E eu tinha que ajudar ele sempre nas aulas, antes ou depois das aulas, em limpar o tatame. Isso aí eu não pagava a mensalidade da Isso é academia. pedagógico, né, cara? Isso é de um aprendizado. Entendeu? Aí é uma coisa bem de samurai, né? Se tu vê o Daniel San, quando ele foi aprender karatê, a primeira coisa que o cara pediu foi para ele pintar o muro lá e ele não sabia por que era. Mas Depois ele descobriu. por vezes o de graça, ele não é valorizado, né? Concordo, certeza. É isso. Nunca, como a gente fala, hoje em dia não tem almoço grátis, né? Todo mundo tem. Então tudo começou porque você era alvo de bullying na escola. Exatamente. Por incrível que pareça. Pessoal, alvo de bullying na escola, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu acredito que vocês, obviamente, estão observando aqui o nosso maker, né? Esse cavaleiro Jedi que é o Ítalo que está aqui. Ele certamente já deve ter feito vários cortes aqui nas câmeras. Importante, né? Não posso deixar de dizer isso. Nós trabalhamos com a Blackmagic, então nós temos 4 canais de, obviamente, captura de imagem, tá? Então, mais uma vez, dizer dos nossos parceiros, a MCI, além do Saramonic, né, que é um microfone também profissional de estúdio. Mas uma dessas câmeras aqui deve estar pegando o Ivano Paulo. Pessoal, o braço do homem é... Assim, eu acredito que eu tenho uma coxa saudável, mas é maior do que a minha coxa. Desculpa, mais uma vez, foco. Eu sei que esse é um momento de foco. A gente não pode perder. Mas, brincadeiras à parte, o que eu estou percebendo aqui é uma lição de vida, porque ele poderia ter ficado depressivo, Isso. Poderia ter saído da escola, poderia ter tentado mudar de cidade, enfim. E ele trouxe para si uma alternativa importantíssima, saudável, que foi o esporte, e teve, por que não dizer, a sorte de ser ciceroneado por um professor que te deu grandes lições, né? Porque você limpava o tatame e ao mesmo tempo tinha que ler o livro. Tudo bem, começou a trajetória aí, e aí como é que seguiu até o faixa preta? Cara, aí eu continuei treinando com ele, foi incrível, só essa parte quando eu fui entrar lá no negócio do bullying, que ele sabia que eu falei o problema pra ele. Ele disse, não, mas lá a gente tem um kimono e tu não vai precisar do kimono. Ou seja, além de ele me ajudar com isso, ele ainda cuidou para que ninguém mais me olhasse de outra forma por conta da que eu não gostava, que era magreza na época, né? Sim. Então disso aí ele já me defendeu, foi outra parte da pedagogia natural dele, que era um cara incrível. Como é o nome do professor? Carlos Davi. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Não, mentira, o nome dele é Carlos Davi? Carlos Davi. Ou queria dizer aqui para a audiência... Carlos Davi de Oliveira. Não, eu tenho que dizer para a audiência que esse... Pessoal, esse podcast aqui vai bombar. Esse podcast, rapaz, eu creio que depois desse encontro aqui vai ser Joel J, Thiago Brunet, a galera vai chamar a gente, certeza. Então, você está dizendo que o Carlos Davi foi... Hoje está morando onde o Carlos Davi? Hoje ele mora em Washington. Mora em Washington. E continua no jiu-jitsu? Continua. Hoje ele tem academia lá e continua seguindo em frente aí, tendo... E como é que foi essa caminhada até o faixa preta? Competiu, lutou? Aí eu comecei a me graduar, treinando, e logo cedo eu comecei como eu acabei ficando muito ligado ao professor por causa desses ensinamentos natural, e a gente era muito amigo, ele acabou... Eu acabava substituindo ele nas aulas, né? Quando ele precisava sair, viajar, enfim, ou ele lutar fora, eu ficava sendo responsável pela academia, e isso eu comecei a aprender a dar aula, né? Aí eu me graduei, comecei a dar aula de jiu-jitsu, e aí foi foi meu primeiro passo a virar profissional do jiu-jitsu. Na época eu tinha uma namorada, ela engravidou, e eu fui profissional de jiu-jitsu, eu vivi do jiu-jitsu por muito tempo. Por quase 10 anos eu vivi do jiu-jitsu, né? Dando aula de jiu-jitsu, e com o dinheiro que eu ganhava, eu sustentava na época meu filho e a minha esposa, né, na época. E aí veio as faixas mais de graduação maior, que é a marrom e a preta,
Então, aí disso a gente começou a viajar o Brasil inteiro e o mundo, que é onde eu fui lutar em Las Vegas, fui lutar na Califórnia, fui lutar no Rio de Janeiro, alguns campeonatos, e todas as competições, cara, é muito marcante, sabe? O aprendizado que a gente tem em outros países, em outras cidades, é algo incrível que esse aprendizado inteiro de filosofia marcial que eu trago hoje pro meu empreendedorismo, para a minha forma de trabalhar com a musculação, que nesse meio termo eu me formei, me pós-graduei, entendeu? Eu não parei nem Eu um vou lhe pedir canto perdão para. Então, deixa eu lhe perguntar algo, né? Todas as competições que aconteciam, elas eram ligadas a associações de jiu-jitsu, é isso? a Confederação de Jiu-Jitsu Mundial, a Cara, CBJ. cara, interessante a humildade do Ivano, porque eu conheço o Ivano há alguns anos e nunca passou pela minha cabeça, Que eu lutava. primeiro, que ele fosse faixa preta em jiu-jitsu, né? E que ele fosse essa referência, né? Ivano, cara, então a paixão pelo jiu-jitsu é uma coisa real, a disciplina que você teve no Isso, jiu-jitsu. E como é que ocorreu, né, essa transição do esporte para a carreira de personal trainer e o que é que te motivou? Pronto, o jiu-jitsu, pra mim estar aqui falando contigo hoje, quem me deu essa autoconfiança foi o jiu-jitsu. Entendeu? Eu era um cara muito tímido, eu não, eu tive praticamente 2 namoradas e as 2, só pra ter ideia, elas vieram me procurar. De tão tímido que eu era, entendeu? Então eu não saía de casa, se eu fosse para sair de casa para jogar futebol era muito. Então, o que me deu a autoconfiança, a parte de conseguir hoje administrar a vida e mudar a vida de pessoas foi sem dúvida o jiu-jitsu. Eu aprendi isso tudo no jiu-jitsu, tá? Então, com a minha liderança no jiu-jitsu, sendo responsável por uma equipe como eu fui em 2016, 2017 pela Ribeiro Jiu-Jitsu aqui no Brasil, com outros professores, a Ribeiro Jiu-Jitsu era uma equipe mundial, tá? Tinha em todos os locais do mundo, e aqui em Fortaleza eu era um dos líderes dela, né? Junto com outros líderes de cada cidade do Brasil. E eu tinha um nome muito forte no jiu-jitsu feito aqui em Fortaleza por muitos anos, praticar o jiu-jitsu e graduar muita gente. Eu tenho um aluno faixa preta, aluno faixa marrom, meu irmão continua também, meu irmão tem uma academia hoje de jiu-jitsu, ele continua. Qual o nome do seu irmão? É Paulo também. Meu irmão é engraçado. Qual é a academia dele? Qual é o nome da academia lá? O meu nome é Ivano Paulo, certo. O nome do meu irmão é Paulo Ivano. Cara, pô, olha, eu tenho que dizer que seu pai teve uma sacada, viu? Pra não perder tempo, entendeu? Lá em casa, todo mundo. O seu pai teve uma todo sacada. Todo mundo é Paulo. O nome do teu meu pai é Paulo. O nome do meu avô era Paulo. Aí todo mundo é Paulo. Cara, eu tenho que te dizer o seguinte: na minha casa, todo mundo é Carlos. É o Carlos Alberto, Carlos Renato, Carlos Davi, Carlos Henrique, Carlos Renan, Ana Carla. É a família Grace. Melissa Carla. É a família Grace. Cara, muita criatividade, cara, muita criatividade. Então aí essa conexão forte que eu tive no jiu-jitsu durante muito tempo, eu tive uma oportunidade de dar aula de jiu-jitsu numa academia de um amigo e por falta de um professor, eu sempre comecei a treinar. Dentro do jiu-jitsu eu já fazia musculação, a pedido também desse professor, para que eu melhorasse a minha massa muscular. Então ele é o Davi, eu digo que ele é um cara meio autodidata, sabe? Ele sabe das coisas assim, ele sabe de tudo um pouco. Se tu conversar com ele política, ele tem uma ideia, se tu conversar com ele de musculação, ele tem uma ideia. Essa galera do jiu-jitsu essa galera do jiu-jitsu das antigas, eles são muito fundamentados em vários tipos de filosofias, são incríveis. Se tu tiver uma oportunidade um dia de conversar com esses faixa preta bem mais antigos, que começaram aí o jiu-jitsu na década de final de 90, de 80, então, os caras são surreal, todos eles. Conheci muita gente disso. Então, esse meu amigo me deu a oportunidade, um professor faltou, e eu fazia musculação e dava aula de jiu-jitsu. A musculação era só para melhorar meu físico. Aí ele disse, cara, o professor faltou, dá uma aula aqui na minha academia por ele, que aí tu já tá aqui dando aula de jiu-jitsu, eu te pago mais alguma coisa que
que para te ajudar aí. Eu, cara, beleza. Aí eu gostava de treinar e comecei a dar aula pro pessoal. E todo mundo me conhecia nessa academia por conta que eu fazia jiu-jitsu. Então eu era o professor de jiu-jitsu. No jiu-jitsu era popular. Na musculação ninguém me conhecia. E aí fiquei nessa academia por muito tempo e tal. Aí começou a história do CREF, do Conselho de Educação Física, lá pro 96, 2005, por aí. Não, 2005, 2006, por aí. Exigir de profissionais Exigindo. a certificação. Exatamente. Então você foi para graduação. Aí eu fui para graduação. Aí eu comecei a estudar. O professor, o dono da academia, pagou minha inscrição na faculdade. Aí ele, cara, pra tu ficar aqui com a gente, tu vai ter que estudar agora. Eu vou fazer tua matrícula e tu vai Sim, fazer aí- o vestibular. Tudo bem, me diz uma coisa. Aí ele pagou a inscrição, tu fez o vestibular, Passei. passou. Aí eu fiquei estudando aula de musculação e ele ficou pagando a mensalidade da academia. Eu dava aula de jiu-jitsu, o dia do jiu-jitsu era meu, da musculação era pra faculdade. Então Entendeu? ele pagava a faculdade. Na verdade, Pagava- o seu trabalho remunerava a Exatamente, faculdade. Entendeu? Até muito tempo. Meu pai e minha mãe, pra você ter ideia, eles não sabiam nem onde era que eu estudava. Então foi uma coisa altamente partiu de mim. Rapaz, revelando esse mistério. Você se formou, melhor, se graduou em que faculdade? Eu comecei na FIC, depois eu fui pra UVA, da Calcaia. Tinha uma UVA lá, que era a próxima academia que eu trabalhava, e eu me formei lá. Rapaz, meus parabéns. Meus parabéns. Uma história. Uma história singular. Uma história singular. E aí? Não é fácil, não. Aí eu tava nessa academia, aí o dono da academia, com o tempo, passou numa prova para ser juiz, esse meu amigo. Aí ele foi embora e teve que fechar a academia. Aí eu voltei para Fortaleza e comecei a trabalhar na academia de um fisioterapeuta que tinha cuidado na época do meu avô, uma academia próximo da Bezerra de Menezes ali, do Dr. Guilherme Fontinelles. Então, comecei a treinar, dar aula na academia dele, já com dinheiro da academia eu continuava pagando a faculdade e estudando. E nessa academia, ainda como estudante, as pessoas me procuravam para mim ajudar elas de forma singular, né, como um personal. Então, naquela época, você ganhava tipo R$20 a mais, sabe? Para ajudar um aluno diferenciado, uma pessoa que tinha uma condição mais ou menos. Aí eu fui. E engraçado que esse Guilherme, ele é um cara amigo da família por muito tempo, foi muito tempo. Ele se mudou, faz muito tempo que eu não tenho contato com ele. Ele chegou para mim e falou assim: Paulinho, chamamos de Paulinho porque ele tinha intimidade comigo. A minha academia é pequena demais para ti. Falou isso pra mim. Cara, isso... Bom, eu sou cristão e eu tenho que lhe dizer que a teologia cristã, o nome disso é profecia, né? As pessoas chamam de lei de atração, de inspiração, mas, cara, o cara lançou uma semente aí na tua vida, Exatamente. viu? Vários, né? O Davi foi um e o Guilherme foi outro. E aí? Aí o Guilherme falou isso pra mim, disse, cara, vai pra onde tu vai poder ganhar mais dinheiro, porque a tua forma de trabalhar, tu vai ir muito longe. Então aí ele falou assim, vai pra Aldeota, que lá é o teu lugar. Aí ele mesmo conversou com algumas pessoas e tal, eu conversei com outros, e um amigo meu me trouxe para trabalhar na academia na Aldeota. E logo nessa academia, eu comecei a dar aula para os donos da academia. Sabe, ajudar. Na verdade, ajudar que eu ainda não era formado. Era uma academia chamada Espaço Vital. Então eu comecei a dar aula lá e tal. E assim que eu me formei, eu consegui uma aluna. E a monetização, a parte financeira do profissional da educação física, o personal é uma das vamos dizer, dos trabalhos da educação física que mais hoje, há mais de 15 anos, ela tem a maior remuneração, né, que a área pode dar. Então, quando eu comecei a ser personal trainer, eu comecei a ver que o negócio dava muita grana. Tava bom, e eu gostava de fazer aquilo. Então, tem aquela ideia, pô, tu tá ganhando dinheiro com o que tu gosta, é uma coisa fantástica, Sim. né? Como eu fazia no jiu-jitsu. Sim. Aí eu comecei. Aí comecei através dessa ganhar uma aluna, essa chamou a amiga, eu comecei a dar aula pra amiga.
Depois ela chamou o pai, eu comecei a dar aula pro pai e aquilo começou a crescer. E aí eu me formei, aquilo começou a dobrar e eu vi que o negócio era muito bom. Tava começando, aí eu comprei meu primeiro carro, entendeu? Comecei a ajudar dentro de casa. Aí a coisa começou opa, esse é o meu caminho. Só que aí já foi uma escolha minha que eu achava, e eu ainda tenho esse mesmo pensamento, que a minha trajetória de sucesso no jiu-jitsu atrapalhava a trajetória da musculação. Por quê? Porque as pessoas confundiam o professor de jiu-jitsu com o professor de musculação. Entendeu? Eu acho que o pessoal ficava com aquela ideia de que, ele é bom no jiu-jitsu, como é que ele veio para a musculação? Então eu tenho para mim também, é uma coisa foi uma escolha decidida minha mesmo, que ou eu faço uma coisa focado para ficar bem, e eu não consigo fazer as duas bem, entendeu? Ou eu sou bom no jiu-jitsu ou sou bom na musculação. Tipo assim, para dar 100% de mim. Eu preciso fazer uma intervenção, porque esse papo tá muito bom e tá sendo inspirador para mim, né? E eu acredito que para nossa audiência também a galera deve estar fritando neurônio. Você diz o seguinte, a coisa começou a dar certo e tal, aí uma aluna que chama a amiga, que chama o pai, aí vem a avó, aí vem todo mundo e de repente a coisa, pô, eu comecei a ganhar dinheiro. Mas, cara, se tu fosse um profissional meia boca, mas se tu fosse um cara relapso, se tu fosse um cara que não tivesse disciplina, organização, foco, não procurasse entender bem os movimentos, não tivesse estudado, se graduado, então não teria tido o mesmo efeito. Porque da mesma forma que uma notícia positiva ela corre, né, pelas fronteiras, a negativa também vai correr. Então óbvio, né? A coisa deu certo porque você foi um grande profissional. Você era apaixonado pelo que fazia e procurava fazer com excelência. Isso. Eu sempre fui apaixonado por isso. E eu vi que, como eu mudei a minha condição estética e de vida através da musculação, eu tentava, desde cedo, passar aquilo para todo mundo. Isso eu nunca contei. Essa parte de desenvolvimento, do bullying e tal, pela primeira vez que eu tô falando aqui. Então, eu usava aquilo, a grandiosidade do meu conhecimento e do meu amor pela musculação, e eu passava aquilo para meus alunos. Então, toda vida que eu ia dar aula com toda a motivação do mundo, eu ia com a minha melhor roupa, eu ia com o meu melhor tênis, entendeu? Então, com toda a educação, respeito, porque você estava dando ali com mulheres casadas, com pessoas de alta classe da sociedade de Fortaleza, então você tinha que, de toda forma, adentrar no ciclo de vida daquelas pessoas, entendeu? Então foi aí que eu consegui fazer isso com essa maestria e com toda a educação assim e sorte também que eu tive. E desde lá eu não parei mais. Cara, Ivano, o que tá sendo de grande relevância, né? De grande relevância mesmo para nós hoje, ao lhe receber aqui. E eu creio que a audiência está desfrutando disso, né? Em primeiro lugar, você fala de princípios que são muito fortes, cara. Por exemplo, você está entrando na casa das pessoas, na vida das pessoas, e você diz, olha, o respeito, o cuidado. Você fala, olha, usava o meu melhor tênis, a minha melhor roupa. Isso é lição na veia para quem é empreendedor, para profissionais liberais de natureza diversa, seja o professor, o médico, o fisioterapeuta, o educador físico. Cara, o respeito pelo outro, a busca de se portar em um padrão, né, de rigor, de excelência. Cara, outra coisa que eu achei impressionante, eu não posso deixar isso perder, isso aqui foi um input muito importante que você fez, que você disse aqui, sobre essa questão de você ter tomado a decisão para com, digamos, a musculação. Não, cara, eu sou professor de musculação, eu sou um personal trainer. Isso.
Então, eu quero fazer isso bem feito. Eu não quero que haja uma ambiguidade. Porque as pessoas ficam, não, o cara é muito bom no jiu-jitsu, mas quando chega aqui na educação física, ele é bom, mas... Não, então, cara, isso é uma lição muito interessante. Foi exatamente isso. Eu escutei há muitos anos atrás do Aritz Cavalcante Neto, que é o fundador da Arco Educação, uma empresa fantástica no Brasil, né, que já abriu capital em bolsa, a Nasdaq depois, obviamente, fechou, obviamente não fechou posteriormente a isso, mas ele dizia o seguinte, cara, você não pode jogar muito bem tênis e futebol. Exatamente. Você precisa escolher. E você tomou essa decisão. Você era um faixa preta de jiu-jitsu, mas percebeu uma grande oportunidade. Exatamente. Como educador físico, como professor de musculação, como personal. Aí vem um outro momento importante que eu tenho que lhe dizer, né? Você falou sobre essa transição do esporte, ficou muito claro isso, né? A motivação de procurar ser melhor, via que a área dava remuneração. E aí eu vou lançar o seguinte cenário para você. O Brasil tem um grande potencial para personal trainers. A gente tem uma população aí de 200 milhões, né, de habitantes, mais de 35 mil academias catalogadas, tá? Catalogadas. Cada dia crescendo. Então, a pergunta é a seguinte, cara, como é que tu vê o crescimento e as oportunidades nessa área? Porque é óbvio, né? As pessoas, elas buscam vida saudável, é bem óbvio isso, né? Eu não sou um profissional como você é, mas eu percebo. Só que, quais são as oportunidades? Tem crescimento? E crescimento para quem? Tem oportunidade? Oportunidade para quem? Para ser bem direto, falando de profissional para outros profissionais, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro com atividade física, com personal, na musculação. Entendeu? A gente entra numa era hoje de atividade física ser sucesso, ser moda, ser garantia de saúde. Sim. Tá? Hoje a gente tem atividade física e a musculação, no caso, principalmente, sendo obrigada pelos médicos, né, por toda a classe científica, desde o mal de Alzheimer até a recuperação e a melhora de um câncer, entendeu? A gente tem, passando por todas as áreas de educação financeira, desequilíbrio hormonal, enfim, todas essas áreas que absorve e estuda aprofundadamente a saúde, tudo isso vem trazendo a excelência da atividade física. Então, hoje um profissional, ele escolhe a área que ele quer atuar e ele ganha dinheiro fazendo um trabalho digno e de forma assertiva, estudando, lógico. E, cara, só cresce. Todos os dias, praticamente, em Fortaleza, a gente tem uma inauguração de uma academia. E veio várias, só para o público ter um pouco de noção do que vem acontecendo. A gente teve, alguns meses atrás, academias que era do sul do país, de grandes nomes, gigantesca mesmo, que quando chegou a Fortaleza, o nosso crescimento hoje e a absorção de academia já é tão grande, até nível de outros países, como Estados Unidos, qual eu visito quase todos os anos com a ideia de exatamente pesquisar isso. O nosso estado, nossa cidade não teve não gerou expectativa de vir uma academia de grande porte para cá. Você tá entendendo o que eu tô falando? Compreendi. Você está querendo, assim... Se eu estiver enganado, você me corrija. O que você está dizendo é o seguinte... Fortaleza chegou a um nível tão top, com tecnologia, espaço e profissionais, que não deixa a desejar para nenhum centro... Do mundo.
Não, no no mundo. mundo. Rapaz, eu percebo que o mercado aqui de Fortaleza, por exemplo, pela própria experiência que eu tenho, né, como consumidor, é que a galera viaja e traz tecnologia da Alemanha, traz Isso, tecnologia dos Estados Unidos, isso. da Áustria, enfim. É. Então hoje Fortaleza é esse polo, é esse referencial. A gente tem tudo hoje que uma academia do centro de Miami tem na sua maior riqueza de, vamos dizer assim, de empreendimento como maquinário, pessoa, conhecimento técnico, enfim, a gente tem hoje a gente está num patamar incrível de musculação, vamos dizer assim, da engenharia, do empreendimento mesmo, fitness. Essa é a verdade. A gente tá voando muito e a gente tenta hoje, como eu te falei em off, transformar os profissionais. Hoje a gente tem aí, saindo de faculdades, quase 1.000 professores praticamente todo semestre. E esses professores saem da faculdade ainda perdidos, sem o conhecimento da técnica apurada, do mercado de trabalho. E o que a gente faz hoje, através de cursos, de todo tipo enfim, live, podcast, mentorias, o que a gente faz hoje é tentando fazer com que essa galera cresça, esses profissionais cresçam, fazer cada CNPJ desse, cada empresa dessa desenvolver para que a gente continue sendo uma das cidades polo do fitness e continue crescendo junto com a ciência nesse desenvolvimento técnico e científico para dar mais resultado na nossa sociedade. Cara, eu sou muito empolgado com conhecimento e oportunidade. A gente está tendo uma grande oportunidade com você hoje aqui. Eu já sabia que você era um profissional muito top. Obrigado. Então, brother, tu teve um sucesso no jiu-jitsu, faixa preta, tu partiu então nessa transição para musculação, e aí foi estudando, se graduou, avançou, criou uma carteira interessante de clientes, seu nome foi avançando, e hoje você está falando para mim de coisas assim muito importantes, como, por exemplo, Fortaleza é uma referência no Brasil, você está falando que Fortaleza não fica atrás de nenhum outro grande centro mundial, e aí você chega para mim, manda mais um e diz o seguinte, olha, aproximadamente 1.000 profissionais estão sendo graduados hoje como educadores físicos, e aí você chega e diz mais um outro detalhe importantíssimo, de que esses profissionais precisam ser acompanhados. Isso. Ou seja, existe meio que um déficit entre aquilo que a graduação tem feito e aquilo que os profissionais também precisam receber em termos de especialização para que eles possam se encaixar em um mercado extremamente dinâmico, exigente, Exatamente. competitivo. Isso. E você tem, digamos, se eu estiver enganado que você me corrija, mas você hoje se posiciona também para ajudar professores no Brasil a conseguirem entender melhor e se qualificar e compreender melhor qual é o seu papel, qual é o nicho que eles devem entrar, qual a relação com o cliente, que por vezes acaba se transformando em amigos, famílias, amigas, que você acompanha para uma vida saudável, não? Então, ou seja, é uma jornada de vida saudável. Exatamente. Contar uma história para ti rápida. Da Covid, naquele tempo lá da Covid, onde os educadores, os profissionais de educação física foram ligados, e já que a gente era constitucionalmente, por lei, um profissional da saúde, e aquilo abrangeu-se muito na época do Covid, que começou a precisar muito de todos os profissionais da saúde, a gente foi escolhido com a enfermagem, fisioterapia e os nutricionistas para ser um dos primeiros a tomarem a vacina, né? E também a gente foi convidado para
para trabalhar na linha de frente, né? Cuidando daqueles casos de Covid na época. E o que mais me chamou a atenção foi no dia que eu fui tomar a vacina. Aí eu cheguei no centro de eventos e eu dei de conta que os profissionais de educação física eram os que, cara, eram os que mais estavam mal vestidos, sabe? Isso me doeu muito, que um pessoal com conhecimento ali tão abrangente, e infelizmente isso ficou um cenário feio na frente de outras profissões da área da saúde, que eram os nutricionistas todos bem vestidos, os próprios fisioterapeutas, são pessoas que já estão trabalhando direto com o médico ali em hospital. Então, isso foi uma das coisas que me fez ligar e disse, cara, os profissionais de educação física não pode ser assim, não. Eles têm que trabalhar junto com a medicina, porque os profissionais de educação física é a única área da ciência que cuida da saúde. O resto todo cuida de doença. Só a gente que cuida da saúde. Então a gente tem que estar mais profissional. A gente tem que ter mais profissional. A gente tem que ter mais a ciência do nosso lado. A gente tem que ter mais capacidade em todos os aspectos, tá? Como profissional. Então, eu ia fazer uma pergunta para você sobre os desafios que o personal trainer tem hoje, mas é como se a gente tivesse conectado, já mandou um rapó aqui, porque você tá me falando o seguinte, Davi, fui lá pro centro de eventos, no momento da pandemia, fui lá receber a vacina, e me doeu quando eu vi a maneira como determinados profissionais ligados à educação física estavam, né, se portando, ou de repente as vestimentas, e você está dizendo isso de coração, você não está dizendo isso obviamente com nenhum olhar de crítica, mas um olhar de cuidado, um olhar de atenção. Qual o desafio, então, de um personal trainer hoje? Porque você falou de respeito para com o cliente, agora você fala de roupa, você falou de conhecimento. Se você tivesse que dizer, eu vou logo dizer para você o seguinte, a gente vai impulsionar, nós vamos impulsionar esse podcast para as multiplataformas, YouTube, Instagram, TikTok. Vamos fazer... Cara, a gente vai conectar os Instagrams, a gente vai fazer isso aqui bombar no Brasil, porque o entendimento que a gente está tendo hoje contigo, Ivano, é o seguinte, galera, fica muito esperto que eu vou dizer. O cara começou no esporte para dar uma alternativa, para ressignificar o bullying. Isso. E hoje nós temos um grande profissional a nível de Brasil que atende famílias, inclusive famílias classe A em Fortaleza, cara que viaja o mundo e tem uma percepção do todo do que está acontecendo na área da musculação, do esporte, do personal trainer. E aí eu lhe pergunto, cara, qual é o conselho que você dá para aqueles que querem ser personal trainer? Quais são os desafios dessa área e o conselho que você entrega? A gente tem como você falou, a gente tem uma dinâmica, uma velocidade do mercado muito grande, né? E com a facilidade de crescimento de profissionais entrando no mercado, quando eu falo facilidade, eu falo formação em EAD, sabe? O mercado praticamente jogando profissionais com nível baixo, infelizmente, e a naturalidade de todas as profissões, que é o conhecimento e o amadurecimento profissional de cada indivíduo. Isso é natural, o médico passa por isso, o fisioterapeuta, enfim, o mecânico, o pintor, todas as profissões têm que ter essa maturidade profissional. E também a gente tem uma falta de técnica de trabalho, até por conta também da diversidade de informação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem muita informação, ok? Só que a maioria dos profissionais não estão conseguindo tirar
a melhor informação. E com tudo isso começa a conturbar, né, várias ideias, vários profissionais, que tu tem ali um profissional, vamos dizer assim, uma carta em branco, e tu começa a encher ele de coisas, vamos dizer assim, absurdas, e isso vai trazer vamos dizer assim, uma piora para o nosso mercado, entendeu? E é o contrário que eu quero. Eu quero grandes profissionais, eu quero profissionais que desenvolvam a minha profissão, tá? Eu quero chegar numa academia onde todos os profissionais lá estão ali com seus carros, estão bem vestidos. Isso, quanto mais profissional eu tenho de alto nível, Sim. eu vou me valorizar, mais Sim. meu nível vai subir. A minha percepção é que você tem um olhar sobre a sua categoria profissional. Exatamente. Um cuidado com... É exatamente isso que eu tô tendo Ou agora. seja... Eu não tive isso sempre, tá? Depois desse olhar que eu tive na Covid lá, que eu tô te Então falando. isso mudou depois da pandemia? Foi. Veio... Aí eu tenho que fazer essa pergunta. Quais seriam então as principais diferenças que você notou no seu trabalho antes e depois da pandemia? Perfeito. A ciência está do lado dos educadores físicos, da profissão de educação física. Como eu te falei, hoje os médicos obrigam os clientes, os pacientes a fazerem atividade física. É basicamente uma obrigação. A gente hoje substitui remédios. Há muito tempo, na verdade, a gente sabia disso. Só que a história da atividade física, que se caminha com a medicina, ela é muito rasa desde que os médicos entendiam como a boa execução de simplesmente uma atividade aeróbica já dava uma resolução ou um resultado para ter uma vida mais saudável. Só que a gente da musculação já sabia que o aumento de massa muscular, né, o ganho de força, isso tudo melhora um indivíduo 100 vezes mais. Sim. Entendeu? Todas as taxas melhoram. Exatamente. Equilíbrio hormonal, taxas, manutenção de massa muscular. Sim. Você vira um indivíduo, sem falar do lado da estética, tá? Melhora o seu cardiovascular, então melhora tudo. Só que a ciência ainda não acreditava, ou não, na verdade não é que não acreditava, não tinha aporte, não tinha ninguém que fazia tanto aporte financeiro na ciência nessa linha. Então hoje a gente chegou nesse patamar. Hoje a gente chegou nesse patamar que todos os dias a gente tem estudo sobre a musculação na cura do Alzheimer, na depressão, na ansiedade, na diabetes, na obesidade. Então você está dizendo para mim que durante e pós-pandemia a ciência se conecta com muito mais força com elementos preventivos. Exatamente. E a educação física, e muito especificamente a musculação, passou a ser um elemento decisivo para manutenção da vida, longanimidade, perfeito, qualidade de vida, exatamente, aumento da expectativa de vida, envelhecer com qualidade. Perfeito, isso. Exatamente isso. E a chave virou. Chave virou para o nosso lado e tá todo dia crescendo mais ainda. Aí a gente tá aí nessa empreitada, nessa maré, tentando mudar o olho da sociedade, a saúde da sociedade, né, com essa visão hoje junto com a ciência. A gente recebeu uma amiga em comum, que é a doutora Loma, e eu conversando com a Loma. A Loma tem uma história de vida fascinante e nós estávamos conversando, ela é superação, e ela falando que por vezes ela 5 e pouco da manhã ela tá correndo na beira-mar. E aí vem um questionamento sobre disciplina, hábito e desenvolvimento profissional, né? A gente estava conversando antes disso, perguntando que horas começa o seu dia.
Disciplina e hábito são fundamentais na sua profissão, né? E Isso. como é que você incorpora disciplina e hábito? Como é que é isso? Como é que você incorpora? E aí vem uma outra questão importante, né? Não, como é que você incorpora disciplina e hábito? Porque já está fervilhando outra pergunta, mas vai em frente, por favor. Primeiro de tudo, o amor pela profissão, tá? E, incrivelmente, que eu vou te falar aqui, é uma grande verdade, o amor e o compromisso que eu tenho com meus alunos, tá? Então, assim, eu tenho hoje, por exemplo, 5 da manhã, eu atendo o Carlos Queiroz. Carlos Queiroz é o Cacá Queiroz, que é dono da farmácia Pague Menos. Então, você ter um cara te esperando nesse porte às 5 da manhã, com toda a base que o Kaká tem, que ele tem a ensinar a gente, de superação também, de sucesso. Eu dou aula para toda a família dele e saber que ele também acorda às 4:30 da manhã para encontrar comigo às 5 da manhã, que eu sou a primeira pessoa que ele vai ver porque ele quer que eu treine ele para cuidar da saúde dele, da família dele, da esposa dele, dos filhos dele. Então isso, para mim, não há dinheiro que pague, entendeu? Essa aposta que ele faz em mim, esse respeito que todos eles têm por mim, cara, isso é de uma coisa assim que Hombridade, é honra. Cara, eu vou te contar que eu surreal. mesmo fico emocionado, porque às vezes a gente vê muito, né, nas multiplataformas, no Instagram, TikTok, pessoas que não são de verdade. Mas eu estou vendo uma pessoa aqui, como tantas que a gente recebeu, que são pessoas de verdade. Você é um cara de verdade. Essa coisa de você ter o amor pela profissão, o respeito para com o outro, cuidado Isso. com seus alunos. É, E aí uma coisa decisiva, né? A família. total. Você cuida da família dos seus Isso. alunos. Quando um homem coloca a família em jogo, é porque realmente ele confia no seu trabalho, entendeu? Sim. Hoje em dia o Kaká tem filhos fora do Brasil. Ele tem uma filha que mora na Inglaterra e tem um filho que mora em Boston. E os dois, há 2 anos, eu treino eles, entendeu? A gente faz treino remoto, aí, treinamento online, numa consultoria que eu treino. Então ele, basicamente, quase que é obrigatório os filhos dele treinar e treinar comigo, porque a gente tem um feedback diário, né? Eu com a esposa dele, a Catarine, e ele mesmo. Então, como o Kaká, ele é só uma das famílias que eu te falo, Parabéns. né? Que é a primeira que eu acordo lá, que é a de 5 da manhã. Então, mas durante o dia tem várias outras pessoas que eu trabalho com eles, que é nessa linha também de raciocínios. Então, para mim estar aqui, desculpa, eles sabem, né? Eu comuniquei todos eles que vinham para cá. Cara, aí o feedback deles, irmão, irado, vai lá, vai ser massa. Amanhã a gente treina, então é uma A coisa gente se que sente muito honrado aqui na Creative. entendeu? Então é uma coisa. Nós nos sentimos muito honrados. Eu tenho que lhe dizer que nós somos muito gratos pela sua vida, pelo seu tempo conosco, né? E não posso deixar de dizer também que nós nascemos na educação. A gente valoriza os profissionais, os professores, o conhecimento, a gente tem essa sensibilidade do cuidado e da empatia para com o outro. Nós não somos perfeitos, somos humanos, mas a gente procura, nas nossas falhas, pedir perdão, dar marcha ré, melhorar. Eu sei que a gente está muito próximo do final, mas eu tenho que lhe perguntar. É importante para a audiência essa sequência, e aí eu lhe digo para os personal trainers que querem se desenvolver como profissionais e querem ser empreendedores. Ótimo. Qual é a recomendação? Primeiro, estude a parte técnica. E o mais importante do empreendedorismo na área da saúde, entenda as pessoas. O maior feeling e a maior carta de sucesso na saúde, na profissão da educação física, é você entender as pessoas, tá? Então, vale a educação física, vale a psicologia, vale a
filosofia. Então, vale também a fisiologia, mas nada disso vai te dar sucesso se você não conquistar a pessoa. Tá? Então, cada pessoa tem uma alma, cada pessoa tem um significado, cada pessoa te procura com uma proposta diferente. Então, se você souber dominar isso, e você até mesmo digitalmente fazer isso com vários aspectos de transformar o que você faz para todos os indivíduos que necessitam te escutar de qualquer forma, sendo ele querer ser um bodybuilder ou uma pessoa que quer ter a melhor informação, você vai ter sucesso. Então, eu não tenho dúvida que o meu sucesso, a minha carta de sucesso é realmente fazer com que as pessoas se sintam melhores, se sintam incríveis e que eu consigo fazer as pessoas subir de nível naquele seu dia. O que eu pude perceber é que você, de uma maneira simples, mas excelente, apresentou uma trajetória para aqueles que almejam se aperfeiçoar como personal e empreender. Isso. E esse é o segredo para alcançar um público qualificado. Exatamente. Esse é o segredo, Esse né? é o segredo. O meu segredo. Meu amigo, eu quero dizer da honra que foi. Chegamos realmente ao fim desse encontro. Nós tivemos conhecimento, trajetória de vida, nós tivemos muita dignidade, verdade. Isso. O Ivano é uma pessoa que eu tenho que dizer para vocês aqui, pessoal. Conhecendo o Ivano melhor, hoje eu já tinha, já o conheço há alguns anos, mas tenho que falar que ter escutado a respeito da trajetória de vida dele me engrandeceu, me fez refletir sobre perseverança e decência. Então nós estamos muito gratos. E aí uma última pergunta: qual legado que você quer deixar? Quero deixar a transformação de pessoas mesmo. Sabe? Saber que no dia que meu filho se encontrar contigo, tu vai dizer quem eu fui pra ele, entendeu? E com essas palavras que tu acabou de falar aí, sei lá, daqui a 30, 40 anos, que se numa rua tu encontrar, ou numa academia tu encontrar com um filho meu e ele dizer que era meu filho, ou outros alunos meus, ou outras pessoas, falar que eu ajudei muita gente, que eu transformei a vida das pessoas, que eu fui um cara que realmente com um bom caráter. É isso que eu acho que vale a pena ficar para eles. Pessoal, palavras sinceras, a sabedoria de vida é essa, né? Muitas vezes nós procuramos informação e conhecimento, mas o que eu vi aqui no fechamento desse ciclo, desse podcast, foi sabedoria de vida, inspirador. E inspira profissionais liberais, inspira empresários, empreendedores, inspira qualquer ser humano, tá? Então só posso agradecer a sua, né, fidelidade com o podcast, com a Creative, dizer que você não esqueça, vai lá, por gentileza, aciona as notificações, faz as suas críticas, os seus comentários, nós queremos ouvir você, queremos melhorar a nossa entrega e o nosso lema é fazer o simples com excelência. E hoje nós recebemos um excelente profissional, personal trainer, empresário e uma figura humana que ultrapassa todas as expectativas que sinceramente nós tínhamos inicialmente. Um abraço a todos e aproveite, tá, para indicar aos seus amigos uma história de superação que começou com um bullying e hoje um grande profissional, uma referência na nossa cidade, no nosso estado, alguém que tem levado a musculação e a condição de personal trainer com muita seriedade. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo Creative Talks.